Bom dia, galera. Que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus, amém? Amados, ontem o Espírito Santo de Deus ele começou a falar comigo enquanto eu voltava do trabalho acerca da palavra que nós íamos compartilhar hoje. Bom dia, galera. Gente, não adianta. Eu fechei a porta para elas não entrarem. Elas pulam na maçaneta e abrem a porta. Então, elas querem dar bom dia para vocês todos os dias mesmo. E ontem, quando eu estava voltando do trabalho, o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração a palavra que seria compartilhada hoje com vocês. Hoje nós vamos falar acerca do amor que gera sacrifício, né? E, na verdade, se nós formos avaliar à luz das Escrituras, né, acerca daquilo que a palavra do Senhor nos ensina, o amor é sacrifício, né? O amor ágape, ele é um amor sacrificial. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, amém? Vamos orar? Paizinho, obrigado por esse dia abençoado. Obrigado, ó Deus, por nos amar e nos amar sacrificialmente. Ó Deus, abre a nossa mente, o nosso coração para receber o ensinamento de hoje. Que nada venha tirar a nossa atenção. Ó Deus, que nada venha frustrar os planos que o Senhor tem para nós. Os pensamentos, ó Pai, os desígnios do seu coração em respeito às nossas vidas. Ó Deus, a tua palavra diz que operando o Senhor ninguém pode impedir. Que nós não venhamos a ser, ó Deus, impedimento para o Senhor agir, porque, afinal de contas, nós temos livre-arbítrio. Então, em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos abrir a nossa mente e o nosso coração para receber a sua palavra nessa manhã, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para deliberar sobre as nossas vidas nesse dia. Ó Deus, nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Toma esse dia nas tuas mãos, porque nós sabemos que o Senhor já escreveu esse dia. E nós queremos viver a sua vontade, não a nossa vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 32, onde a palavra do Senhor vai trazer a narrativa pra gente do momento em que Jesus se encontrava no Getsêmani, ok? E nós vamos ler o versículo 32, que nos diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Então, o Senhor Jesus, ele está ali com seus discípulos no Getsêmani e ele pede para que esses discípulos fiquem em um lugar porque ele iria orar. É interessante e chega a ser engraçado. Deus indo orar. Porque nós sabemos que Jesus é Deus. Jesus ele veio para nos ensinar a como ser cristãos, a como servir a Deus, a como estar nesse mundo caído, pecaminoso, mas não perdemos a essência do céu, né? Então, amados, nós vamos falar hoje acerca do amor que gera sacrifício. E nós vamos ver aqui, no versículo 36, a palavra nos dizendo assim: Quando Jesus... Peraí, meu amorzinho. Quando Jesus ele foi orar ao Pai, ele disse assim no versículo 36, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Sabe que é um amor que gera sacrifício. E mesmo quando esse sacrifício não é ideia nossa. Porque Jesus ali, ele ia honrar algo que nasceu no coração do Pai, que nasceu no coração de Deus. Então, Deus, ele tem um plano salvífico, um plano de salvação para a humanidade. E aí, ele designa Jesus para cumprir esse plano. Só que Deus, ele nos deu livre-arbítrio e Jesus estava na terra como humano. Então, Deus tinha que dar a ele o mesmo direito que nos dá de escolha. E ali no Getsêmani, Jesus estava justamente sendo confrontado. O seu lado humano e o seu lado Deus
estavam ali num confronto. Exatamente como a batalha que o apóstolo Paulo, ele traz a narrativa em uma das suas epístolas, quando ele diz que existe uma batalha entre carne e espírito, né? Então, existe uma batalha entre essa natureza humana caída e tombada contra algo que é do céu, contra o espírito. E esse espírito não é o nosso, é o de Deus. Então existe uma batalha, existe uma milícia, existe uma guerra entre a nossa vontade e a vontade do céu e a vontade de Deus. E para que a vontade do céu, para que a vontade de Deus, ela prevaleça, nós precisamos entender o que é amor. Nós precisamos entender quem é Deus, porque Ele é amor. E esse amor, dentro de mim e de você, vai gerar a entrega, vai gerar o sacrifício. Ainda que não seja pelos meus sonhos, ainda que não seja pelas minhas vontades, pelos meus objetivos, mas eu vou me sacrificar pelo outro. Eu vou me sacrificar em prol de alguém. E é exatamente assim que se resume toda a lei e os profetas. A amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E nós vamos ver que tudo é possível a Deus. Só que Deus não queria que Jesus não cumprisse o plano. Na verdade, tudo que ele queria era que Jesus cumprisse o plano. E é assim na sua e na minha vida. Existe uma história. Existe algo que o Senhor já determinou a seu respeito e a meu respeito. E nessa manhã o Senhor, Ele quer nos dizer sobre isso. Sabe, o Senhor, Ele quer que nós nos acheguemos a Ele todos os dias. Para que nós venhamos a entender e a compreender o amor. Para que esse amor gere sacrifício. E para que esse sacrifício venha salvar a muitos. Porque o sacrifício de Cristo na cruz salvou toda a humanidade. Amém? Então, é dessa forma que o Senhor deseja que nós venhamos a nos comportar. E nós vamos ver outros exemplos dentro das Escrituras de pessoas que entenderam que o verdadeiro amor, o amor ágape, é um amor sacrificial. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver várias histórias e duas que chamam muito a minha atenção. É Abraão. Ali, no capítulo 22 de Gênesis, quando Deus pede a ele Isaac, nós vamos ver que no versículo 1 e no versículo 2 tem essa demanda da parte de Deus. Deus, ele pede Isaac. E aí nós vamos ver no versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaac seu filho e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então nós vamos ver que... Olha lá, gente, ela abre na porta. Olha isso, gente! Ao vivo! A Mel abrindo a porta, tá vendo? Aqui em casa minhas gatas são tipo ninja. Ela te pendura na maçaneta, é igual criança. Então nós vamos ver que prontamente Abraão se coloca a cumprir aquilo que Deus está pedindo a ele. Que amor é esse? Que amor é esse? Nós precisamos caminhar um tempo com ele para aprendermos a sacrificar como ele fez. Porque quando nós olhamos no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 15, nós vamos ver exatamente o nosso Deus, o nosso Pai, nos ensinando a sacrificar. Abra lá comigo. Nós já conhecemos, né, essa escritura, é uma escritura famosa que normalmente nós usamos para ensinar as pessoas o quanto Deus ele nos ama, né? João capítulo 3, versículo 15. O versículo 15 nos diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado,
porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Sabe que então o próprio Deus já estava nos ensinando aqui a amar sacrificialmente, porque o amor de Deus não foi um amor só expresso em palavras, mas foi um amor expresso em atitude que trouxe salvação para nós. E um outro exemplo que mexe muito comigo é o exemplo de Ana. É interessante porque a palavra nos diz que Ana, ela estava tão entristecida, uma mulher amargurada de alma, de espírito, porque ela queria um filho. É interessante porque o que ela mais desejava, ela entregou. É interessante, é meio que paradoxal, mas ela desejava tanto um filho. Ela estava amargurada de alma e de espírito que ela desejava um filho. E quando ela tem esse filho, ela entrega esse filho. E sabe que nós vamos entender que quando nós amamos verdadeiramente, esse amor gera sacrifício, mas esse amor também gera em nós um senso de gratidão. Ana, ela foi tão grata pela benevolência de Deus, por Deus ter escutado aquela oração tão doída, tão dolorosa, que ela devolve para Deus aquilo que Deus deu a ela. E a mesma coisa nós vemos Abraão fazendo. E nós vemos Jesus abrindo mão dele pelo sonho de Deus. O sonho que nem era dele. Era o sonho do pai, não do filho. Mas ele abre mão dele, da vontade dele, do medo, do terror que ele estava sentindo ali no Getsemane. Da ansiedade que ele estava sentindo ali no Getsemane. Por amor. Então, nessa manhã, o Senhor, Ele quer que nós venhamos a abrir mão de nós, para que esse amor que emana dele inunde o nosso ser, para que nós não venhamos a viver uma vida egoísta, para que nós venhamos a entender que nós estamos aqui por um propósito que não é nosso, por um propósito que é dele. Mas quando nós abrimos o nosso coração e a nossa mente para viver esse desígnio, esse propósito, a nossa vida tem um sentido. Ela passa a ter forma. Ela deixa de ser sem forma e vazia. Ela passa a ter sentido. E para finalizar, eu quero ler com vocês uma passagem que está em Efésios. Efésios capítulo 3, versículo 10, e a palavra nos diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe que é tremendo, porque o Senhor aqui, Ele está nos dizendo que é pela igreja que as pessoas vão conhecer a sabedoria de Deus. E tem uma palavra aqui que eu amo, que é a multiforme sabedoria. Ou seja, várias formas, né? O Senhor, Ele não fica preso a uma receita de bolo. O Senhor, Ele é uma multiforme graça, uma multiforme sabedoria. Então nós precisamos respeitar um ao outro. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele vai usar cada um da forma como Ele quer e da forma como Ele fez essa pessoa. Então cabe a nós nos sujeitar à soberania de Deus. Cabe a nós vivermos verdadeiramente a vontade de Deus para cada um de nós, né? E cada um cuidar da sua própria vida. O que o Senhor nos mandou fazer? Amar as pessoas. O Senhor, Ele nos mandou amar. Ele nos mandou amar. Amar Ele acima de todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Então, para quê? Para que pela igreja, que sou eu e você, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. O Senhor, Ele quer que através de mim e de você, a sabedoria dEle seja conhecida. E é interessante porque, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, o nosso dono. Por que Ele é nosso dono? Porque Ele nos comprou lá na cruz, com o sangue dEle. Porque lá no Getsemane,
ele decidiu patrocinar o plano salvífico de Deus, o plano salvífico do céu. E nessa manhã o Senhor convida você e a mim a sermos como Cristo. Sabe o que Deus ele quer? Que a igreja reproduza o Getsemane. O Senhor não quer que a igreja reproduza o Jardim do Éden, porque lá representa a desobediência e a queda da humanidade. Oh, aleluias! O Senhor ele quer que nós reproduzimos aqui na terra o Getsemane, porque o Getsemane foi a obediência. O Getsemane foi abrir mão de mim para fazer a vontade do céu. E é interessante porque ontem foi muito engraçado. Eu estava voltando do trabalho, extremamente cansada, e eu precisava comprar ração para as minhas gatinhas. E eu tinha a opção de descer bem próximo de casa para comprar essa ração e assim andar bem pouquinho para voltar para casa, e a opção de descer um pouco mais longe, só que pelo horário, se eu fosse descer no lugar que eu costumo comprar para estar mais perto de casa, corria-se o risco de eu não conseguir comprar ração. E de manhã eu tinha colocado o restinho de ração para elas, então eu tinha que comprar ração. E hoje eu vou ficar o dia inteiro fora, então quando eu chegar provavelmente eu não vou achar lugar para comprar ração. E ali o Espírito Santo começou a falar comigo acerca do amor que gera sacrifício, porque algumas pessoas podem criticar, pode soar como heresia, mas a multiforme sabedoria de Deus habilita e capacita ele, se assim eu posso dizer, a fazer o que ele quiser. Então, há uns 3 anos atrás, por aí, eu achei a Mel e a Melzinha na rua, e um tempinho depois veio a Mia, que também foi resgatada, e o Senhor usou a Mel e a Melzinha para que a depressão não me pegasse novamente, né? Então, ali o Espírito Santo começou a falar comigo, o amor que gera sacrifício, que gera entrega, e uma coisa pequena, assim, uma coisa bobinha, são 2 gatas, mas eu as amo. E eu cuido muito delas, e é interessante porque eu vejo o amor de Deus para com elas também, através desse convívio que eu tenho com elas, porque no decorrer eu vou contando para vocês algumas coisas que aconteceram nesse período de vale que eu vivenciei, e eu vi o cuidado de Deus comigo e com elas também, porque se não fosse a mão de Deus eu não sei o que teria sido de nós. Então, e ali eu falei, não, cara, eu vou descer aqui, ainda que eu ande mais, eu não posso correr o risco de chegar lá, tá fechado, e voltar pra casa sem essa ração, porque elas vão ficar sem comer o dia todo, que seria hoje, sabe? Então, é nas pequenas coisas que o Senhor vai nos ensinando, Ele vai nos moldando, e Ele vai trazendo os preceitos das Escrituras para dentro de nós. Então, é o amor sacrificial, é o amor ágape, que gera entrega, que gera renúncia, que gera sacrifício. Sabe que pode parecer nada, ela só andou, mas eu estou extremamente cansada. E se nós formos fazer uma analogia com o momento que Jesus estava ali no Getsemane, ele estava extremamente cansado. Ele já vinha, assim, de uma jornada do ministério dele que não estava sendo fácil, porque Jesus, ele não foi aceito não, galera. Jesus, ele não foi aceito. Quando nós lemos Isaías 53, nós vemos isso, um homem de dores. O ministério de Jesus não foi tranquilo. Não foi um ministério tranquilo, não. Então, é isso, galera. Essa é a palavra, essa é a mensagem, e o Senhor está nos convidando hoje para viver um amor que gera sacrifício. Para viver um amor que gera entrega. E detalhe, sem esperar nada em troca, tá? Porque as minhas gatas, elas não podem me dar nada em troca. Mas mesmo assim, eu me sacrifico por elas. As pessoas que nós discipulamos, que nós cuidamos, elas não podem nos oferecer nada. Mas mesmo assim nós discipulamos, nós cuidamos, nós amamos. E quando a palavra do Senhor nos diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos, que nós precisamos amar os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, é por isso. É porque eles não podem nos dar nada de volta, a não ser o ódio, a não ser a raiva, a não ser o desprezo, e nós precisamos ser como Jesus. Porque quando Jesus estava no Getsemane decidindo se iria para a cruz ou não, nós não éramos amiguinhos dele, não. Inimigos dele, inimigos da cruz.
mas ele foi e se pregou no madeiro por mim e por você. Amados, eu peço, assim, desculpa pra vocês, porque as minhas gatas são como criança. Criança é inocente, eles não entendem que estão bagunçando, que estão atrapalhando. E hoje elas estão agitadinhas, que elas acordaram bem agitadinhas. Então eu peço desculpa a vocês, mas isso aqui é a minha vida, né? E esse é o propósito, né? O Senhor, quando Ele me pediu para excluir as redes sociais e fazer tudo novo, é com o intuito de estar passando para vocês o novo Gênesis na minha vida. E essa é a minha nova vida, né? E louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que tenha agregado algo aí nessa vida. E no decorrer eu vou trazer para vocês alguns assuntos também práticos da vida, porque nós precisamos aprender a aplicar as escrituras no nosso dia a dia. Então eu vou trazer para vocês a aplicabilidade das escrituras no nosso dia a dia. Então eu quero trazer alguns conceitos sobre todas as áreas das nossas vidas, sobre tudo aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia, para que nós venhamos a entender que esse livro, essa Bíblia, é um manual de sobrevivência. A gente tá acabando, meu. E que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. Que esse sábado não seja um sábado comum, mas que seja sobrenatural. E você aproveite aí, você que não trabalha hoje, dá um tempo do seu sábado para Jesus, entra pro seu quarto e vai falar com Ele. Chame a presença do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém? Beijo, galera!